Alexandre da Medicine News aqui de volta. Por que Malafaia procurou a Folha de São Paulo para falar mal de Bolsonaro? Então a gente viu nessas últimas horas que ontem Malafaia fez essa entrevista com uma jornalista da Folha de São Paulo com viés esquerdista. E quem procurou a Folha, a jornalista, foi o Malafaia. Então por que ele fez isso? Então aí Bolsonaro, para amenizar, e muitos outros bolsonaristas, ele disse: ninguém critica a mulher feia, diz Bolsonaro em resposta a Malafaia. Isso já foi um ato para morrer ali, né? E não levou muito a sério, vamos assim dizer, para que o negócio não viesse rachar, né, descaradamente a direita, como a imprensa brasileira está ventilando e quer fazer esse barulho por causa das eleições e também principalmente de bolos lá em São Paulo. Isso prejudicaria a entrada de Nunes na prefeitura, a reeleição. Pastor chamou o ex-presidente de covarde e omisso e porcaria de líder na eleição municipal de São Paulo, mas elogiou o Tarcísio. Então a minha opinião é de que Malafaia não falou isso à toa. Ele, Malafaia, é ligado ao Kassab. Sei que muita gente não quer acreditar nessa verdade, mas ele ficou omisso aqui no Rio de Janeiro em apoiar o Ramagem, que era o candidato do Bolsonaro. Então ele veio com essas palavras, né, de covarde, de omisso, insultando o Bolsonaro, mas isso não tem muito a ver, porque ele não apoiou o candidato do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Ficou em cima do muro e omisso também e covarde, né? Então essa palavra que ele soltou para o Bolsonaro também serve para ele, porque ele não se firmou com Ramagem. Eu não vi nenhum apoio de Silas Malafaia com Ramagem. E ele ficou por detrás, né, apoiando veladamente o Kassab, ou seja, o Eduardo Paes. Tanto é que quando o Eduardo Paes ganhou a reeleição aqui no Rio de Janeiro, ele elogiou o Kassab e também agradeceu o pastor Silas Malafaia, entre outros líderes aqui, entre aspas, evangélicos, que apoiaram. Então, na minha posição, no meu comentário, na minha visão, eu acredito que aquelas falas anteriores, diretas, de ódio, de discurso de raiva, raivoso, contra Pablo Marçal, aquilo ali também foi muito estranho. E eu já coloquei uma pulga atrás da orelha, porque ele ficou batendo no Pablo Marçal todos os dias próximos das eleições, no primeiro turno do domingo. E aquilo estava muito estranho, porque uma pessoa que quer falar mal e dizer a verdade sobre um candidato, e o que ele está falando, eu acredito, Pablo Marçal é um farsante, e é mesmo, mas não falando daquele modo, metendo o pau nele, fazendo aquela chacrinha toda e colocando todos os eleitores, assim, a sua grande maioria, da direita de Bolsonaro, rachando a direita com isso, para votarem em Pablo Marçal. O Malafaia fez isso, porque na verdade, se Malafaia é amiguinho, companheiro de Kassab, colocou o Eduardo Paes aqui no poder e que colocou o Nunes também em São Paulo, porque ele faz parte desse esquema, Pablo Marçal, ele recebeu votos da direita, mas não ganhou. Olha só que coisa estranha. Os três ficaram juntinhos, 30%, 29%, 28%. O Pablo Marçal em terceiro. Ele não ganhou. Estava tudo indicando que ele iria ganhar. Ele perdeu. Parece que já estava tudo carta marcada, não é verdade? E Malafaia, esses dias antes, ele estava falando mal de Pablo Marçal para que na divisão da direita, dividindo a direita, e que a direita em peso apoiasse Pablo Marçal, ou seja, nascendo um outro candidato que pode ser um possível candidato, que isso eu vou mostrar aqui no vídeo, que vai ser em 2026, juntamente com um candidato do Kassab, que ele já fez essa declaração ontem, de que o Tarcísio é o meu candidato, ele vai apoiar. Então o Kassab vem colocando diversos prefeitos em várias prefeituras em todo o Brasil. Até o momento foram 800
800 municípios que o Kassab conseguiu colocar, inclusive aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. Então ele tem colocado prefeitos em todo o Brasil. E o Pablo Marçal, ele está sendo preparado, na minha opinião, para 2026, para ficar Tarcísio, Pablo Marçal, o filho do Ratinho, eles concorrerem à presidência. E qualquer um dos três que ganhar, ganhou o Kassab, ganhou o Centrão, ganhou o PT. É isso que vai acontecer. Então ficou muito estranho e se concretizou agora, essa bronca que Malafaia deu em Bolsonaro, porque antes ele estava metendo malho em Pablo Marçal, e realmente o Pablo Marçal é um farsante, para que houvesse um racha na direita e uma grande maioria dos mais jovens da direita, aqueles que querem mudança para o Brasil, antissistema, é o sistema preparando um candidato antissistema, entendeu? E usaram o pastor Silas Malafaia, que está junto com o Bolsonaro, para que este candidato fosse bem votado e ganhasse forças na mídia, na imprensa. Eles estavam fazendo isso e conseguiram, mas na verdade eles estão preparando Pablo Marçal como se fosse uma espécie de adversário do Tarcísio, mas na verdade são todos amiguinhos. O Pablo Marçal, o Tarcísio, o Ratinho, que deve entrar também nessa corrida. E o Bolsonaro? O Bolsonaro teve que apoiar o Nunes, porque a vontade do Bolsonaro era o Ricardo Salles para São Paulo e o Ramagem para o Rio de Janeiro. Só que o Ramagem não ganhou, fizeram isso, e o Pablo Marçal, ele foi usado como massa de manobra e continua sendo usado. Aqui é uma prova disso. Olha lá, o mais novo engodo de Marçal. Ontem ele fez esse teatro, já fez uma convocação com seus eleitores, né? E disse o seguinte: Deus me chamou para ser presidente do Brasil. Isso eu já vinha falando já há tempo, desde que ele surgiu lá no Rio Grande do Sul. Entendeu? Então a trama toda é o seguinte: eles estão, o sistema, o Kassab, né? Em oculto ele está fazendo isso, porque o Kassab diz que o preferido dele é o Tarcísio, mas eles estão levantando o Pablo Marçal para um duelo. Mas os dois candidatos são do Kassab, são do sistema, mas ninguém sabe disso. Então o plano, eles usaram o pastor Silas Malafaia aparecendo tal pau no Pablo Marçal antes das eleições, já sabendo que ele não iria ganhar, né? Mas para elevar a sua imagem, preparando ele para um propósito mais à frente, nessas eleições de 2026, 2030, não sei, eles estão preparando esse jovem. E ele soltou a boca no trombone ontem. A campanha dele já começou desde ontem, você vai acompanhar isso no decorrer desses 2 anos, até 2026, e eu estou falando isso com toda certeza. Eles vão continuar investindo nesse Pablo Marçal. As pessoas caíram nesse conto do vigário, ele é um farsante realmente, mas o Silas Malafaia explanou essas verdades de um modo raivoso e mais contribuiu para que as pessoas da direita votassem em Pablo Marçal, e foi isso que aconteceu, só que o sistema não permitiu que ele entrasse agora. Então ficou Boulos, que é do PT, e ninguém vota em PT, mas ele ganhou, tinha que ter o voto impresso, né? Como aconteceu lá na Venezuela com Maduro. Se tivesse, a gente ia ver que o Boulos não ganhou tantos votos assim. Ele ficou à frente, depois veio Nunes, depois veio Marçal. Então ele está sendo preparado para 2026 como um oponente de Tarcísio, de Kassab. Mas na verdade são todos da farinha do mesmo saco. Esse é o plano, e por isso que ele veio falando de Bolsonaro, de covarde, de omisso, daquilo outro, porque é uma jogada, uma novela da vida real. Ele tem tanta certeza que disse o seguinte, que será o presidente mais novo da história, nas suas declarações ontem. Então ele já começou a fazer campanha para presidente. Ele não quer ser senador. Ele não vai concorrer ao cargo de deputado federal. Ele quer ser presidente, porque este foi o acordo. Entendeu? Então o sistema está preparando esses candidatos como um joguinho, uma novela das tesouras, e os brasileiros, como os patinhos, vão cair no conto do vigário novamente. Ele mesmo disse, nessa ocasião ontem, que ele está disponível nos próximos 12 anos, ou seja, 3 mandatos. Se ele não for em 2026, ele vai entrar em 2030, ou em algum período desse.
para servir a nação brasileira com um cargo público para ajudar o Brasil. Então você acredite se quiser, mas é isso que está acontecendo. E Malafaia, ó, é assim que o Kassab e ficou quietinho aqui com a escolha de Bolsonaro de Ramagem. Então, eu poderia dizer para Malafaia também, muitos brasileiros podemos falar, que ele foi um covarde e um omisso, porque ele não apoiou o Ramagem como deveria ser feito no primeiro turno. Ele foi omisso e covarde. Ele apoiou veladamente, ou não sei, o Eduardo Paes, o candidato do Lula, da organização criminosa que a gente está vivendo no Brasil. Então ele não foi verdadeiro, ele não é. Ele é amiguinho do Kassab e tem conchavo com essa gangue também. Essa é a verdade que você não quer acreditar, mas é a verdade. Esse é o nosso canal. Meu nome é Alexandre, da Medicine News. Nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos. Deixa aquele like, que isso faz a diferença aqui no nosso conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber os novos comentários políticos, as novas notícias. Um grande abraço, obrigado.